Boa noite a todos e a todas que estão entrando aqui para assistir nosso bate-papo, para participar também. Pode enviar pergunta, pode enviar comentário. Sejam todos super bem-vindos. E bem-vinda a Dani, a nossa cordelista maravilhosa, que é a nossa entrevistada de hoje. Queria te agradecer, em nome da Livraria Brasil, por aceitar o convite, que é a coisa mais rica você estar aqui com a gente hoje. Estou super feliz. Então, eu mais ainda, Grazi. Então, Dani, olha, eu queria começar perguntando para você, quer dizer, perguntando não, pedindo para que você se apresente e comece a contar um pouquinho da sua história de vida, como é que você entrou na poesia e como é que você começou a se dedicar, quando é que você começou a se dedicar ao cordel, principalmente? Então, eu vou começar dizendo assim, ó. Meu nome é Dani Almeida, tenho em mim a maresia da bela cidade de Olinda. Lá nasceu minha poesia. Na sombra de um coqueiro, descobri minha magia. Cirandas, forróis e frevos fazem parte do meu mundo. Adentram a minha alma, tornam meu ser mais profundo nas palavras que traduzem o que há de mais fecundo. Hoje eu vivo em Campinas. Aqui eu pari 2 filhas. Elas são os meus pedaços mais divinos da partilha, nessa vida de andança, de coragem e esperança, com amor, a gente brilha. Ai, meu Deus! Que apresentação divina! Essa efervescência cultural de Olinda, né, que realmente faz parte do meu universo, que me inspirou, né, na infância, na juventude, antes de chegar aqui pelas bandas de São Paulo. Então, eu cheguei em 2009 em São Paulo, lá em Recife eu fazia parte da União dos Cordelistas de Pernambuco, né, que é um grupo de cordelistas pernambucanos, homens e mulheres, né, nós viajávamos no interior, principalmente lá de Pernambuco, a gente fazia várias apresentações, e em Recife também. Então, fui bebendo bastante, né, da fonte aí com esses cordelistas. Me inspirei na infância com meu avô, que meu avô era cordelista, agricultor familiar e sindicalista. Então, toda a forma de reivindicar dele era em forma de cordel, e eu cresci ouvindo isso. Fui para a Unicordel, em São Paulo eu chego, conheço o pessoal da Caravana do Cordel, né? E aí eu vim morar em Campinas. E em Campinas eu começo a trabalhar com cordel na literatura infantil, né? E aí eu vou adentrando mais nesse universo lúdico com o cordel, e hoje eu levo para as crianças não só a literatura de cordel, mas também a cultura nordestina, de um modo geral. E me conte, menina, olha, eu sei que você tem 2 títulos em cordel para criança, um chama Branquinha, a Cabrita Encantada. Isso, e o outro que eu conheço, isso, esse mesmo. Eu só tenho aqui, né, no computador. Sim, não, eu vou mandar para você, lógico. É gostoso poder pegar no real, no virtual. E além desse, você tem também a Vaca Estrela e o Boi Fubá. Então, eu queria que você contasse um pouquinho a história desses 2. Como é que surgiu, quando surgiram, né, de quando eles são, e como é que foi o processo de criação deles. Ah, legal. Então, o da Branquinha, Branquinha veio primeiro, né? A Branquinha eu escrevo em cestilhas. Quem não conhece as cestilhas são estrofes com 6 versos, ou seja, 6 linhas, né? Cada estrofe, cada bloquinho desse é uma estrofe, tá vendo? Então, são 6 versos cada um. Então, eu escrevi ele em cestilha. Porém, quando eu vou fazer a minha cotação, geralmente eu faço ele em quadra. E encurto um pouco o cordel também, né? Porque o cordel geralmente são 32 estrofes, então é aquele livro que é realmente você parar, ler, refletir, super gostoso. Porém, na cotação de história, como tudo é muito dinâmico, eu conto ele em quadra, certo? Mas ele é escrito em cestilha. E é um conto de fada nordestino, que eu chamo, né? Baseados em fatos reais, inclusive, de uma história vivida lá em Olinda. E realmente a Branquinha existiu, né? Só que aí, lógico, os personagens, eles são colocados de uma forma super lúdica.
E aí eu gosto muito de trabalhar o conto de fada, porque a gente trabalha com os arquétipos, né? E esses arquétipos eles são muito importantes, assim, né? Para algumas curas, né? Não só as infantis, mas as nossas próprias curas, né? Nós adultos, a nossa criança também, ela se cura através dos arquétipos dos contos de fadas. Então, eu trago elementos da cultura nordestina, né? Essa história, particularmente, ela passa num carnaval de rua lá de Olinda, né? Então, a Branquinha, ela tá lá no meio da folia, encontra com a bruxa, né? Que aí só lembro para saber o resto da história. Sem spoiler. Mas ela encontra com a bruxa, né? E aí acontecem várias coisas. E tem o príncipe Pierrot, né? Que encontra ela no meio da folia. E, assim, é uma história super lúdica, divertida, é uma história de amor também. E aí eu conto para as crianças de um jeito bem divertido e brincando. E o romance da Vaca Estrela do Boi Fubá, ele é em quadra mesmo, tá? Né, muita gente fala, né, os estudiosos do cordel, né, fala, né, que a quadra não chega a ser cordel, né, mas é o primeiro passo, né, como eu trabalho com a faixa etária muito pequena também, né, então você pega ali a educação infantil, então a quadra, ela tem um resultado muito interessante, né, dentro da sala de aula, e para as crianças que estão começando a ler. Então, eu sempre falo, né? O primeiro passo vai na quadra. Depois da quadra, para ir para a cestilha, é muito tranquilo. Então, para esse primeiro passo, a quadra, ela tem um resultado super legal. E aí, né, dentro das oficinas, né, a gente sempre deixa claro que o cordel começa a partir da cestilha. Mas, como eu trabalho com os pequenininhos, então a quadra é sempre um início muito interessante para depois a gente ir para o próximo passo, que é a cestilha, né? E essa aqui passa no sertão do Cariri, essa história, né? Tá. Inspirado na poesia do Patativa, da Saré, né? Que ele tem poesia chamada Vaca Estrela e Boi Fubá. Só que eu sempre gostei muito dessa poesia e eu sempre imaginava como que a vaca e o boi se conheceram, né? Porque ele já fala a partir do processo, né, do boiadeiro que encontra eles e que vai para o sul e tudo. Mas eu queria saber como foi que eles se conheceram. Então, eu falo como é que eles se conhecem então eu falo também desse encontro com o boiadeiro que eles têm, né, lá no sertão do Cariri, como que eles se encontram. Então, é bem legal, assim, a história, as crianças adoram. Eles são de que ano? Cada um é de que ano? A Branquinha de 2018, que foi quando eu realmente mergulhei no universo infantil, porque é assim que começa, né, esse meu desejo de trabalhar com o público infantil. Em 2015 eu sou mãe da Isabela, né, Isabela nasce, então eu passo pelos meus processos, né, de reconstrução de muitas coisas, inclusive da minha trajetória poética, né, porque aqui em Campinas o meu foco estava muito direcionado ao jornalismo e a arte ela estava em segundo plano. E aquilo ali, de alguma forma, estava dizendo que aquilo ali precisava mudar. Aí foi quando eu fui fazer uma pós-graduação em contação de história e fui me redescobrindo dentro da contação de história, resgatando a literatura de cordel, que sempre foi latente em mim, que eu sempre fiz, que eu trabalhei um tempo em São Paulo com ela, mas quando eu vim para Campinas, terminei não trabalhando tanto com ela. E aí veio essa coisa de ser mãe também, e de mergulhar cada vez mais no universo, né, no universo infantil. Aí eu disse, nossa, cara, agora é a hora de me reinventar. E aí foi quando eu disse, eu vou focar no cordel, que eu sempre fiz, direcionado para o público infantil, não só pela maternidade, mas eu sempre fiz coisas com crianças. Então, a contação de história foi só aquele plus a mais que eu tive para que realmente eu adentrasse nisso daí. Olha, eu queria pedir para você fazer uma apresentação para a gente, uma contação de história, usando seus cordéis, usando seus bonecos e essa maravilhosa inspiração que você tem, essa luz que você tem com você, para a gente dar uma degustada. Jojo trouxe uma outra história que também surgiu nessa pandemia, que é de uma mulher maravilhosa, né, que se chama Lia de Itamaracá. Olha, gente, essa é a camisa dela, nossa convidada de hoje da noite. Fala oi pro pessoal.
Ela que vai manipular a nossa personagem aqui, que é a... Como é o nome dela, Isabela? Lia. Lia. Quero saber quantas estrelas tem no céu. Quero saber quantos peixinhos tem no mar. Ó, mãe natureza, gosto muito de você. O que faço pra contigo aprender? Todos os dias, Lia adorava ouvir o barulho das ondas do mar. Ela cantava e cantava e cantava, e assim, balançando o corpo para frente e para trás, põe todo mundo a dançar. Ai, que lindeza, Tânia! Eu que fico emocionada, até que eu estou morrendo de saudade de Pernambuco. Para lá. O que eu queria te perguntar, Dani? Eu ia falar para você falar sobre seus planos futuros. E aí, como eu já tenho um spoiler dos seus planos, porque eu também estou neles. Que bom! A gente queria aproveitar essa live para anunciar que a gente está formando um coletivo novo, que chama Teodoras do Cordel. E aí, só que eu não vou tirar o brilho da Dani. A Dani que vai contar para vocês como é que vai funcionar esse projeto novo que está recém-nascido. Né? Nossa, esse grupo, né, que está desde julho, né, que está se articulando, está se unindo, que são mulheres cordelistas que estão em São Paulo, que atuam em São Paulo. Então, é um coletivo de mulheres cordelistas, não apenas escritoras, mas todas as mulheres que, de alguma forma, têm a literatura de cordel como seu guia para desenvolver seus trabalhos, né? Então, estilogravuristas, cantoras, musicistas, contadores de história, atrizes, atores, enfim, todas que abraçam a literatura de cordel, né, em seus trabalhos. Então, esse grupo está surgindo agora e está vindo, como a Edmaria fala, como uma onda gigante, hein? Que a mulherada do cordel não está para brincadeira. Tudo arretada. Tá tudo fazendo live agora, né? Cada uma no canal do Instagram, fazendo live, falando de cordel, trazendo assuntos pertinentes, lutando também contra o machismo no cordel, né? Que o machismo não é só uma exclusividade do cordel, está em todos os segmentos. E nós, como atuamos com o cordel, né, Grazi? Então, nós também falamos sobre essa problemática dentro da literatura de cordel e desconstruindo aí olhares, né, para que a gente possa se reorganizar aí a nossa sociedade de uma forma mais igualitária, mais justa, não é verdade, Grazi? Perfeito. Então fiquem ligadas e ligados que vem coisa boa por aí. Ai, Dani, obrigada, viu, por você estar aqui com a gente. Obrigada pela sua generosidade de estar aqui compartilhando sua arte com a gente. Obrigada por essa luz que você tem, essa animação, essa coisa gostosa que levanta o nosso astral. E você conseguiu aquecer essa noite com esse teu amor, com essa tua arte que você faz tão bem. Obrigada de coração, querida. Ai, Grazi, eu que agradeço. Nossa, a gente está vivendo um momento tão difícil. A arte realmente serve para a gente trazer à tona várias reflexões, mas as amizades que a gente está fazendo durante esse período, a amizade que vai muito além do virtual, são pessoas assim que eu ainda não conheço pessoalmente, mas parece que já faz parte da minha vida há muito tempo. E você está sendo uma dessas pessoas, a Lucineide também, e outras tantas amigas que eu estou conhecendo agora, através do Teodoras do Cordel. Então, assim, a gente sempre tenta ver o lado positivo de tudo, né? Exatamente. E eu acho que um grande ganho desse momento está sendo realmente
essas amizades que só faz assim colocar a gente para frente. Ai, querida, obrigada, viu? Ó, seja muito bem-vinda sempre aqui na Livraria Mulheril. Muito obrigada de coração. Mande seus cordéis para a gente divulgar, para a gente colocar para vender. E eu queria agradecer também a todos e todas que estão aqui acompanhando nossa live, dando aquela força. Um beijão. Tchau, tchau.